Olá, eu sou a professora Kátia Malaquias e hoje o tema da nossa aula é Iniciação Esportiva e Especialização Esportiva Precoce. Você que já acompanha o nosso canal deve perceber que aqui o objetivo é trazer temas relevantes, pontos salientes na educação física de forma curta, porém não superficial a respeito desses temas. Hoje, o tema que nós estaremos abordando vai tentar de alguma forma trazer algumas provocações a respeito do assunto. Não temos o objetivo, nem a audácia, nem a arrogância acadêmica de querer esgotar um assunto tão complexo, um assunto tão caro para a educação física. Apenas trazer algumas reflexões e alguns referenciais, ok? Então vamos lá. O que seria a iniciação esportiva? Iniciação esportiva é um processo de inserção da criança ou do jovem em alguma modalidade esportiva de uma forma sistematizada. A iniciação esportiva vai ter como objetivo, se for feita de forma coerente, de forma pedagogicamente elaborada, levar esse aluno a um desenvolvimento global, holístico, sistêmico. Esse aprendente, essa criança ou esse jovem vai ter a possibilidade de aumentar o seu aporte motor, desenvolvendo não somente as características motoras, mas as características cognitivas e as características sociais e afetivas, porque já é um fato que o esporte, que a inserção da criança no esporte traz todos esses benefícios se essa iniciação for feita de forma consciente. Então, toda a literatura vai concordar, eu acho que esse é um caso que já está definido, que o ideal é que esse processo de iniciação seja feito por um profissional de educação física, que tenha conhecimento sobre os aspectos fisiológicos da criança ou do jovem. Esse profissional de educação física não pode desconsiderar em que fase do crescimento esse aprendente está, em que período de maturação esse jovem se encontra. Ele não vai poder descartar a fase de desenvolvimento que esse indivíduo está. Nós sabemos que o David Gallagher, ele elaborou uma ampulheta em que ele define as fases de desenvolvimento em que o indivíduo vai atingindo no decorrer do seu processo de vida. Então, o ideal é que o professor tenha o conhecimento a respeito desse modelo de desenvolvimento. Se ele não quiser adotar ele pode adotar algum outro referencial, mas ele precisa estar munido desse referencial teórico. Ele precisa considerar também os efeitos cognitivos que esse indivíduo está. A gente sabe que Piaget tem uma contribuição muito importante nesse período, nesse processo de categorizar as fases, né? Na verdade, esclarecer as fases de desenvolvimento cognitivo que os indivíduos vão atingindo no decorrer do seu desenvolvimento. Então, é importante que o professor tenha bem claro quais serão os objetivos que ele pretende atingir e relacionar esses objetivos ao processo de desenvolvimento desse aluno, em que período em que ele está. Do contrário, esse processo de iniciação pode ser um processo traumático, e não é nisso que nós queremos. A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva ou Medicina do Esporte vai dizer que o principal objetivo da atividade física durante a infância, e aí ele coloca a atividade física de forma ampla,
é fazer com que esse indivíduo se familiarize com o ambiente esportivo, que crie gosto por estar em movimento, que tenha consciência da importância do movimentar-se no seu desenvolvimento pessoal, em todos os outros aspectos. Então, o processo de iniciação, ele precisa ser muito cuidadoso, precisa ser um processo bem pensado e principalmente, e aí existe um componente que a gente não pode desprezar, sobretudo quando nós estamos tratando de crianças, que é o componente lúdico, né? Todo esse processo de aprendizagem de novas habilidades, todo esse processo de familiarização com outras crianças, esse processo de inserção em outro grupo social que não da família, que não da escola. E se esse processo acontece na escola, ele precisa acontecer com o componente lúdico enquanto regulador. O componente lúdico não pode faltar. Mas e quando isso não acontece? E quando esse processo de iniciação se dá de forma metódica, sistematizada, visando principalmente o rendimento, pensando na competição, quando esses aspectos fisiológicos não são respeitados, quando essa iniciação se dá muito parecida com a dos adultos, quando esse treinamento desconsidera todos os aspectos afetivos envolvidos na prática da atividade física, os autores vão chamar esse processo de especialização específica, especialização esportiva precoce. E o que seria essa especialização esportiva precoce? Os autores vão chamar esse processo de especialização esportiva precoce. Por quê? Porque esse processo desconsidera todos os aspectos referentes à maturação, ao crescimento e ao desenvolvimento desse indivíduo. Ele vai proporcionar, segundo a literatura, uma série de malefícios que vão, a longo prazo ou médio, afastar esse aprendente, essa criança, da prática esportiva, fazendo então um efeito contrário ao que se desejava no início. Alguns autores muito conceituados, como o Gotani, ele vai dizer que o momento ideal de inserção do aprendente na prática esportiva é entre os 10 e 14 anos. Alguns outros autores vão dizer que o momento ideal de inserção desse indivíduo na prática esportiva sistematizada é a partir dos 7 anos, onde o Gallagher vai chamar em que o aluno vai estar na fase de desenvolvimento fundamental, né? Desenvolvimento motor fundamental. Outros autores vão também corroborar com o Gallagher, mas baseados lá nos estágios de Piaget, né? Eles defendem que a partir dos 7 anos a criança já está lá naquele período operatório concreto, né? Em que o aluno consegue, tem capacidade de reversibilidade, ele consegue, de alguma forma, fazer cálculos mentais, capacidade de abstração, então ele já consegue formular situações hipotéticas, ainda que de forma tímida, ele já consegue assimilar regras, ele já consegue modificar regras do decorrer de um ensino, de um jogo pré-desportivo, ele já consegue
formular possibilidades junto com os seus colegas, tanto que a literatura vai recomendar que essa iniciação se dê em esportes coletivos, porque se o objetivo é formar esse ser humano de forma completa, de forma complexa, holística, sistêmica, em que todo o aprendizado seja revertido para a sua vida, porque nós sabemos que a prática do esporte, ela reverbera, né? Ela extrapola o ambiente esportivo, ela forja um outro modelo de ser humano em que ele está apto à resolução de problemas de uma forma mais eficaz, ele vai ser preparado para lidar com a frustração. Por isso que muitos autores vão, de alguma forma, repelir a competição nesse período da infância. Eles não defendem a utilização da competição nesse processo, porque eles acreditam que a criança não está preparada cognitiva e afetivamente para poder lidar com a frustração. Outros autores são bem enfáticos e acreditam que se o jogo é uma representação da vida, e na vida nós temos a competição, nós não podemos de forma alguma repelir a competição da nossa prática docente. E aí você procura o caminho que você acha que é o correto na sua prática. Mas continuando, onde que esse processo de especialização precoce vai de alguma forma atingir esse indivíduo de forma negativa? Aí você vai me dizer, mas Kátia, eu conheço vários atletas que agora são atletas olímpicos, tem medalhas olímpicas que começaram a modalidade, que começou a sua modalidade ainda muito cedo, muito criança, e foi para a modalidade. Sim, é verdade. Mas quantos? A gente trabalha com proporções, né, com números, com estatísticas. A maioria das pessoas não se tornam esportistas, né, atletas olímpicos de alto nível. Então, pensando na nossa realidade, em que hoje no Brasil, muitas, por conta da nossa pirâmide social, por conta da dificuldade dos nossos alunos, da maioria dos nossos alunos, acesso a bens culturais, materiais, o esporte acaba sendo uma grande esperança, né? Uma grande expectativa de melhoria de vida, de ascensão social. Muitos acabam colocando toda a sua expectativa nesse processo da iniciação esportiva. E aí nós temos, de um lado, uma família que muitas vezes deposita nessa criança toda a sua expectativa. Muitas vezes o pai coloca toda a sua frustração, todas as suas inseguranças, os seus medos sobre aquela criança. E isso acaba tendo um efeito extremamente negativo. Muitas vezes essa criança acaba sofrendo lesões muito importantes ainda durante o processo de treinamento ou durante as competições. Essa criança acaba, por conta dessa sistematização, porque a gente precisa diferenciar a iniciação esportiva da especialização esportiva precoce. A especialização esportiva precoce, ela preconiza o rendimento, único e exclusivamente o rendimento, e é uma prática sistematizada de, no mínimo, 3 vezes na semana, em que deve haver uma progressão desse rendimento dentro de um planejamento feito pelo técnico, e que os autores vão chamar de precoce por conta de todos esses fatores que eu já disse, que é desconsiderar todos esses aspectos peculiares da criança, não respeitando, repito, o seu desenvolvimento, a sua maturação e o crescimento, porque nós sabemos que são coisas diferentes, crescimento, maturação e desenvolvimento. Então, essa especialização, ela
ocorre de forma negativa quando ela não respeita esses processos da criança, quando ela tem uma família que muitas vezes projeta nesse indivíduo toda a sua frustração. Isso acaba trazendo uma sobrecarga emocional muito importante nessa criança. Quando também ela sofre lesões durante os autores, a maioria dos autores vão concordar, falando a respeito dessa questão da lesão, dos efeitos psicológicos e físicos que essa lesão ainda na infância pode acarretar. Um outro aspecto é que atrapalha o processo escolar dessa criança, a rotina, as viagens, as competições, os treinamentos, na maioria das vezes, vai comprometer o rendimento escolar dessa criança. Muitas vezes, essa criança também acaba ganhando títulos, alcançando, traçando metas, atingindo todas as metas. Então ela chega naquilo que ela considera o auge, e aí ela se sente completamente desmotivada ou desanimada de estabelecer outras metas e persegui-las. E esse processo a literatura vai chamar de saturação esportiva, ou seja, esse indivíduo já não tem mais condições psicológicas, condições físicas, e ele simplesmente não quer mais continuar na modalidade. E aí também, de um outro lado, a gente tem a questão do técnico, do profissional, que precisa ter um conhecimento muito profundo a respeito da psicologia do esporte, que é uma área que está em franca expansão, para que ele consiga modular todo esse processo de aprendizagem, treinamento, derrotas, vitórias. Isso vai, de alguma forma, influenciar diretamente na permanência ou não dessa criança no esporte. Existe também uma última questão que eu quero trazer para nós, para a nossa discussão. Um último aspecto que eu acho que a gente não pode deixar de considerar nessa temática é quanto à questão, de fato, motora. Esse processo de iniciação esportiva, ele precisa ser extremamente rico no que diz respeito a repertório motor. Então, o ideal é que esse indivíduo, essa criança, tenha possibilidades de extrapolar todas as possibilidades corporais que lhe são permitidas até aquele dado momento. Então, essa criança deverá saltar, correr de diferentes maneiras, arremessar de diversas formas e diversos tipos de objeto. Essa criança deverá fazer rolamentos, ela deverá lançar objetos de diferentes formas. Isso vai servir como uma base, vai servir como um arquivamento de todas essas habilidades, estarão todas elas arquivadas para que quando ele for direcionado para uma modalidade esportiva, ele já tenha um repertório motor importante e tenha mais êxito na sua prática. Por isso que a especialização precoce, ela, de alguma forma, ela limita, ela empobrece esse repertório motor do indivíduo. A gente tem conhecimento de uma série de escolinhas, de diversas modalidades, algumas muito boas, algumas que consideram esses aspectos, algumas que pensam a criança de uma forma completa e que procuram ter uma metodologia que atende de fato aquelas crianças e garantam a permanência e a saúde e a segurança da criança na modalidade. Porém, outras, depois desse advento
da valorização do notório saber, né, em que não se valoriza o conhecimento acadêmico, né, os estudos, a ciência. Algumas pessoas que só porque praticaram uma determinada modalidade durante algum tempo, ou porque foram atletas e obtiveram êxito enquanto atletas, dirigindo escolinhas, dando aulas. Apesar disso não ser correto, mas a gente sabe o que acontece, isso muitas vezes esse profissional não tem esse conhecimento que nós estamos formulando aqui, né? Ele desconhece os aspectos maturacionais, essas fases que o indivíduo atinge. Por exemplo, essa fase de motora fundamental que o Galahu defende, que muitos autores acreditam que é nesse período que você inicia a criança na modalidade, em alguma modalidade, né, no esporte, no mundo dos esportes. Outros autores vão dizer, como já disse, que é na fase específica, pensando lá no modelo da ampulheta, desse modelo de desenvolvimento fundamental, o indivíduo ele tem a fase inicial, depois ele tem a fase emergente, depois a fase proficiente, né, os níveis de realizar gestos motores ainda muito simples, como por exemplo correr. Então, se eu aumento esse repertório, se eu faço com que esse aluno tenha um desempenho proficiente numa atividade que a gente considera fundamental, que é a corrida, quando eu consigo, né, introduzir esse indivíduo numa modalidade, ele já tem esse repertório bem consolidado, ele já tem um acervo motor que vai lhe possibilitar executar aquela tarefa, né, novas tarefas, adquirir novas habilidades de uma forma muito mais efetiva. Então, nós trouxemos aqui alguns conceitos, recapitulando: conceito de iniciação esportiva, conceito de especialização esportiva precoce, trouxemos aqui o conceito de saturação esportiva, falamos um pouquinho do período, né, que alguns autores acreditam que a criança deve ser iniciada, e alguns autores vão dizer que é lá entre os 7 e 8 anos, outros vão dizer que só a partir de 12 anos, outros autores vão dizer que o ideal é a especialização apenas no período pós-púbere, ou seja, após a puberdade. E aí, se a gente for considerar esse protocolo, né, após a puberdade, a gente vai ter que considerar as diferenças individuais, que nós falamos, sempre que nós falamos de desenvolvimento motor, a gente não pode esquecer dos aspectos individuais, que a gente chama de individualidade biológica, ou seja, cada indivíduo tem o seu tempo. Alguém vai atingir a fase madura, né, a puberdade, essa madura no sentido de estar pronto para se especializar numa modalidade. Alguns aos 12, outros aos 10, algumas aos 9, isso depende. Meninos e meninas muitas vezes variam nesse processo. Então, são muitas variáveis que precisam ser consideradas, uma série de questões que a gente não pode desconsiderar, porém, algumas peculiaridades também precisam ser notadas, né, no que diz respeito à iniciação esportiva. Esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. Peço que vocês se inscrevam no canal. São discussões curtas a respeito de temáticas que nós consideramos importantes, que sempre estão em concurso. Isso, muito do que eu falei hoje, Eleanor Kans, ele defende a respeito
desse período de iniciação esportiva. Então, são conteúdos que vão servir tanto para a nossa prática, conteúdos que vão servir para os meios acadêmicos e também para os concurseiros aí de plantão. Tá? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.